Bom dia, irmãos, amados, queridos amigos. Nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo de estudos sobre o cristianismo pioneiro, baseado no livro de Atos. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 7, a Igreja Avança, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então, está baseado no texto de Atos 13, verso 1, até o 14, verso 28. Como texto áureo, nós temos Atos 13, verso 2. Nós tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falarmos, ó Pai, acerca da Tua palavra, Senhor, de podermos expressar, ó Pai, no nosso coração o desejo de pregar a Tua palavra. Pai, que essa seja uma manhã maravilhosa, Senhor, seja um estudo rico, Senhor, para enriquecimento dos nossos corações. Que tantos quantos estejam nesse momento ouvindo, Senhor, possam sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, comandando as suas vidas, assim como fizera com todos os cristãos. Pai amado, nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, entregamos, Senhor, essa lição que vamos falar, Senhor, que possa falar vindo do Teu coração para o coração daqueles que vão nos escutar. Pai amado, enche a nossa vida, Senhor, de paz, de alegria, de satisfação, que estamos fazendo a Tua vontade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A passagem de Atos 13 e 14 descreve um momento crucial na história da igreja primitiva. Fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Este evento marca uma expansão significativa do evangelho para além dos limites de Jerusalém e da comunidade judaica, alcançando os gentios. Então nós vamos fazer aqui um apanhado geral, um resumão de todo o texto para que a gente possa entender melhor. O capítulo 13 começa lá em Antioquia da Síria, uma igreja vibrante e multicultural. Lucas nos apresenta alguns líderes dessa comunidade, incluindo Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que mais tarde conhecido como Paulo. Essa diversidade de líderes já prenuncia a universalidade da mensagem que seria levada adiante. Enquanto esses líderes adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou claramente: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Está em Atos 13, verso 2. Essa intervenção direta do Espírito Santo demonstra a iniciativa divina por parte da missão. A igreja de Antioquia, em obediência à voz do Espírito, impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviou. Guiados pelo Espírito Santo, Barnabé e Paulo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Em Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Essa era uma prática comum de Paulo, iniciar a pregação aos judeus nas sinagogas locais antes de voltarem para os gentios. Em Pafos, encontraram um mágico judeu e falso profeta chamado Bar-Jonas, também conhecido como Elimas, que se opunha à fé e procurava desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu severamente Elimas, que foi imediatamente ferido com cegueira. A conversão do procônsul, impressionado com o poder do Senhor Jesus, foi um marco importante, demonstrando o alcance do evangelho entre os gentios de alta posição social. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge da Panfilha e João Marcos os deixou e retornou a Jerusalém. Prosseguindo viagem, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e após a leitura da lei dos profetas foram convidados a falar.
O sermão de Paulo em Antioquia da Psídia, Atos 13, 16 a 41, é um resumo poderoso da mensagem cristã. Ele relembra a história de Israel, apresenta Jesus como o cumprimento das promessas de Deus e anuncia a ressurreição e a justificação pela fé em Cristo. A resposta à sua mensagem foi mista. Muitos judeus e prosélitos tementes a Deus creram, mas outros rejeitaram a palavra, instigando perseguição contra Paulo e Barnabé. Apesar da oposição, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. No entanto, os judeus incrédulos incitaram as mulheres piedosas e influentes e os principais homens da cidade, levando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Paulo e Barnabé então seguiram para Icônio, onde mais uma vez falaram com ousadia no poder do Senhor. Muitos judeus e gentios creram. No entanto, a divisão persistiu, com alguns judeus incrédulos incitando os gentios contra os apóstolos. Quando souberam de uma conspiração para apedrejá-los, fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe e seus arredores. Em Listra, Paulo curou um homem paralítico de nascença. A multidão, impressionada com o milagre, começou a clamar em sua língua local que Barnabé era Zeus e Paulo Hermes, deus da mitologia grega. Os sacerdotes de Zeus até trouxeram bois e guirlandas para oferecer sacrifício aos apóstolos. Paulo e Barnabé, horrorizados, rasgaram suas vestes e clamaram ao povo para que se voltasse do culto a ídolos para o Deus vivo. No entanto, judeus vindos de Antioquia e Icônio persuadiram a multidão, que apedrejou Paulo e o deixou pensando que estava morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, ele se levantou e voltou para a cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de anunciar o evangelho em Derbe e fazerem muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, ensinando que era necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Em cada igreja constituíam presbíteros e, tendo orado com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em que havia crido. Finalmente, navegaram de volta para Antioquia da Síria, onde haviam sido recomendados à graça de Deus para a obra que tinham realizado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito no meio deles e por meio deles, e como havia aberto a porta da fé aos gentios, e ficaram ali por muito tempo com os discípulos. Então, a primeira viagem missionária de Paulo é um divisor de água na história do cristianismo. O que ele demonstra? O que essa viagem demonstra? Primeiro, a iniciativa divina na missão. O Espírito Santo direciona e envia os missionários. Temos também a universalidade do Evangelho. A mensagem de salvação é para os judeus e também para os gentios. A centralidade da pregação e do ensino. A palavra de Deus é um instrumento principal da fé. A realidade da oposição e da perseguição. Servir a Cristo muitas vezes envolve sofrimento. A importância do discipulado e do fortalecimento das igrejas. Novos convertidos precisam ser nutridos na fé, e liderança locais precisam ser estabelecidas. E a fidelidade dos missionários. Paulo e Barnabé perseveraram apesar dos desafios e cumpriram a obra que lhes foi confiada. Em Atos 13, 14, esse relato continua a inspirar e desafiar a igreja a avançar, levando a mensagem transformadora de Cristo a todos os povos. Então, nós vemos aqui que Antioquia foi um importante polo difusor do evangelho aos não-judeus. Antioquia da Síria desempenhou um papel crucial como importante divisor do evangelho, especialmente para os não-judeus, que são os gentios. Vários fatores contribuíram para essa centralidade dessa cidade. Primeiro, tinha uma localização estratégica e caráter cosmopolita.
Antioquia era uma das maiores e mais importantes cidades do Império Romano. Era um centro comercial, cultural e político vibrante. Sua população era diversificada, incluindo gregos, sírios, romanos e uma grande comunidade judaica. Essa mistura cultural facilitou o contato com pessoas de diversas origens e crenças, tornando-os terreno fértil para a disseminação de novas ideias, incluindo o cristianismo. E aí teve um surgimento de uma igreja multicultural. Após a perseguição em Jerusalém, muitos cristãos se dispersaram e chegaram a Antioquia. Está em Atos 11, 19. Em Antioquia, alguns desses crentes, vindos de Chipre e de Cirene, começaram a falar também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. Um grande número de pessoas creu e se converteu, resultando no estabelecimento de uma igreja significativa, composta tanto por judeus como por gentios. Atos 11, 21 a 24. E aí tivemos o reconhecimento e envio, de Barnabé e Saulo. A igreja de Jerusalém, ao ouvir sobre o crescimento da fé em Antioquia, enviou Barnabé para ajudar no trabalho. Está em Atos 11, 22. Barnabé, vendo o progresso do evangelho e reconhecendo a necessidade de mais liderança, foi a Tarso buscar Paulo, trazendo para Antioquia. Atos 25, 26. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia por um ano, ensinando e fortalecendo a igreja. E ali foi o ponto de partida da viagem missionária. Foi na igreja de Antioquia que o Espírito Santo ordenou a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária. Atos 13, de 1 a 3, marcando o início da primeira viagem missionária de Paulo, que levou o evangelho a diversas regiões da Ásia Menor. Antioquia serviu como base de apoio e ponto de retorno para as viagens missionárias de Paulo. Temos visto isso em Atos 14, de 26 a 28, 15, 35, 18, de 22 a 23, solidificando então seu papel como um centro de irradiação do cristianismo para o mundo gentio. E ali foi onde teve o surgimento do termo cristão. Um fato notável é que foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11, 26, indicando o desenvolvimento de uma identidade distinta dos seguidores de Jesus em relação ao judaísmo. Em resumo, Antioquia foi fundamental na transição do cristianismo de um movimento predominantemente judaico para uma fé global e multicultural. Sua localização estratégica, a diversidade de sua população e a liderança visionária da igreja local, impulsionada pelo Espírito Santo, fizeram dela um polo essencial na propagação do evangelho aos não-judeus. Então ali, Paulo e Barnabé são separados, A separação de Paulo e Barnabé ocorre em dois momentos distintos, narrados no livro de Atos. A primeira foi a separação para a viagem missionária, Atos 13, de 1 a 3. A separação aqui não é um desentendimento, mas sim um ato de consagração e envio para um propósito específico. Foi um chamado do Espírito Santo. Enquanto os líderes da igreja de Antioquia estavam adotando o jejum, estavam jejuando e adorando, o Espírito Santo disse claramente: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, verso 2. E houve uma obediência, então, da igreja. A igreja de Antioquia, em resposta direta à direção do Espírito Santo, jejuou, orou e impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo, enviando-os para a primeira viagem missionária. Nesse contexto, então, separados aqui, significa que eles foram escolhidos e designados pelo Espírito Santo e pela igreja, para uma tarefa específica, levar o evangelho a novas regiões. Essa separação foi o ponto de partida para a expansão missionária do cristianismo. Agora, teve uma separação, a segunda separação, a gente vai ver isso mais tarde, separação na preparação para a segunda viagem missionária, Atos 15, de 36 a 41. Posteriormente, então,
Após o retorno da primeira viagem missionária, Paulo propôs a Barnabé que voltassem para visitar as igrejas que haviam estabelecido, né? Foi nesse momento que houve um desentendimento e levou uma separação, uma segunda separação de caminhos. A questão de João Marcos, né? Barnabé queria levar João Marcos, que era seu primo, que os havia abandonado na Panfilha durante a primeira viagem. Atos 13, 13, né? Então houve um desentendimento, né? A Bíblia relata que houve um desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. E aí teve um caminho distinto, né? Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas como companheiro e viajou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas, né? É importante notar que, embora essa segunda separação tenha sido motivada por uma discordância, não significa que houve inimizade permanente entre Paulo e Barnabé. Portanto, quando se fala que Barnabé e Paulo foram separados, é crucial entender o contexto, né? A primeira separação foi um ato positivo de envio missionário sob direção do Espírito Santo, enquanto a segunda foi resultado de uma divergência de opiniões sobre a participação de João Marcos na segunda viagem. Ambos os eventos, à sua maneira, né, contribuíram para a propagação do Evangelho. Então nós podemos ver aqui que houve uma obediência em ação, né? A obediência em ação descreve vividamente o que aconteceu com Barnabé e Saulo, mais tarde como Paulo, né, em Antioquia. A passagem em Atos 13, de 1 a 3, ilustra de forma poderosa como a obediência à voz do Espírito Santo desempenhou um movimento transformador na história do cristianismo, né? Então nós vemos aqui que o ponto de partida para essa obediência em ação foi a sensibilidade dos líderes da igreja de Antioquia à voz do Espírito Santo. Enquanto estavam engajados em adoração e jejum, que era uma prática que abre o coração e a mente para a direção divina, o Espírito Santo falou claramente: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Essa comunicação direta demonstra a iniciativa de Deus em sua missão. E qual foi a resposta da igreja? A reação da igreja de Antioquia foi de pronta e completa obediência. Eles não questionaram a ordem, nem hesitaram em seus próprios planos ou preferências. Em vez disso, eles responderam com ações concretas, né? Antes de enviar Paulo e Saulo e Barnabé, a igreja persistiu em jejum e oração. Não hesitaram, né, seus próprios planos ou preferências, né? Eles continuaram buscando a confirmação e a bênção de Deus sobre essa nova empreitada. E houve uma imposição de mãos. Esse ato solene era uma forma de identificar Barnabé e Saulo para a obra específica, comissionando-os e liberando-os sob a bênção da comunidade. Era um reconhecimento do chamado divino e ato de apoio da igreja, né? E houve um envio dedicado, né? A igreja os enviou, o que implica em promover o necessário em termos de apoio espiritual e possivelmente material, e liberá-los, né, para o serviço. Eles não os retiveram, mas os entregaram ao propósito de Deus. Qual foi o resultado dessa obediência? A obediência da igreja de Antioquia, que a subsequente obediência de Barnabé e Saulo ao chamado de Deus, tiveram consequências de longo alcance, né? Então, o envio desses dois homens, marcou o início da primeira viagem missionária de Paulo, um evento crucial na expansão do Evangelho para além das fronteiras do mundo judaico. A obediência deles abriu as portas da fé para inúmeros gentios, cumprindo a promessa de que a salvação alcançaria todas as nações. Por onde passaram, Barnabé e Paulo pregaram o Evangelho e estabeleceram novas comunidades de fé, plantando as sementes do cristianismo em diversas regiões. E houve uma transformação de vidas. A mensagem que eles levavam transformou vidas, trazendo esperança, perdão e reconciliação com Deus para aqueles que crerem. E podemos ver algumas lições, né, dessa obediência em ação. A história da separação e o envio de Barnabé e Saulo em Antioquia nos ensina princípios vitais
sobre a obediência. Primeiro, a importância de ouvir a voz de Deus. A obediência começa com a disposição de prestar atenção à direção do Espírito Santo. Vemos a necessidade de uma resposta ativa. A verdadeira obediência não é passiva, mas se manifesta em ações concretas que alinham com a vontade de Deus. Temos também que ver a unidade da igreja no propósito de Deus. A igreja de Antioquia agiu em união para cumprir o chamado divino, demonstrando a força da comunidade na missão. E também temos os resultados abençoados da obediência. Quando obedecemos a Deus, vemos que o caminho, mesmo que o caminho seja desconhecido, ele pode trazer coisas grandiosas através de nós. Em resumo, a separação de Barnabé e Saulo em Antioquia é um exemplo inspirador de obediência em ação. A igreja ouviu, respondeu e agiu, liberando 2 dos seus líderes para uma obra que mudaria o mundo da história, o curso da história. Essa passagem nos desafia a cultivar a sensibilidade à voz de Deus e responder com obediência pronta e ativa aos seus chamados em nossas próprias vidas. Agora, alguns creem, outros não. Essa frase, alguns creem, outros não, resume de forma poderosa a realidade da resposta humana à pregação do Evangelho, como vemos claramente na primeira viagem missionária de Paulo, e Barnabé, registrado nos capítulos 13 e 14 de Atos. Por onde Paulo e Barnabé passavam, anunciando as palavras das boas novas de Jesus Cristo, invariavelmente encontraram 2 reações distintas. Primeiro, muitos ouviam a mensagem com alegria, reconheciam a verdade do Evangelho e depositavam sua fé em Jesus. Em Antioquia da Psídia, por exemplo, muitos judeus e prosélitos tementes a Deus seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Em Icônio, uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, creu. Atos 14, verso 1. Agora, também houve incredulidade e rejeição. Por outro lado, havia aqueles que resistiam à mensagem, zombavam dos apóstolos e até inspiravam perseguição, instigavam perseguição contra eles. Novamente, em Antioquia da Psídia, vendo os judeus a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, quando contradizia o que Paulo dizia. Pode conferir isso em Atos 13, 45. Em Icônio, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Podemos ver isso em Atos 14, verso 2. Agora, temos algumas razões para essas diferenças. Até hoje nós temos essas diferenças. Então, as razões pelas quais pessoas creem e outras não são tão complexas e podem envolver diversos fatores. Por exemplo, a obra do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2, 8. O Espírito Santo é quem convence o coração e capacita a pessoa a crer. Aqueles que creem o fazem pela graça de Deus atuando em suas vidas. Agora, tem que ver a condição do coração. A Bíblia fala de corações endurecidos, cegos ou receptivos à verdade. A disposição interior de cada pessoa em relação a Deus e a sua palavra influencia na sua capacidade de crer. Orgulho, resistência. Alguns rejeitam o Evangelho por orgulho intelectual, por apego a tradições ou por não quererem abandonar seus próprios caminhos. A influência de outros também, A oposição e a perseguição instigada por aqueles que não creem pode influenciar outros a rejeitarem a mensagem. E também temos ver a natureza da mensagem. A mensagem da cruz, embora seja poder de Deus para os que creem, pode parecer loucura para os que perecem. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Então, a realidade de que alguns creem e outros não, tem implicações importantes para a obra missionária e para a vida da igreja. Então, nós temos que perseverar na pregação. Apesar da rejeição, a igreja é chamada a continuar proclamando o Evangelho a todos, sabendo que nem todos responderão positivamente. Temos que ter alegria nos frutos.
Devemos nos alegrar e celebrar quando vemos pessoas crendo e se convertendo. Cada vida transformada é motivo de alegria. Temos que ter compaixão pelos incrédulos. Devemos ter compaixão por aqueles que não creem, orando por eles e buscando oportunidades para compartilhar a verdade com amor e com paciência. E temos que ter um reconhecimento da soberania de Deus. Em última análise, a decisão de crer ou não pertence a cada indivíduo, dentro da obra da graça de Deus. Reconhecemos a soberania de Deus em atrair pessoas a si mesmo, né? A experiência de Paulo e Barnabé demonstra que a resposta ao Evangelho é sempre diversificada. A fé é uma escolha pessoal, influenciada pela graça de Deus e pela disposição do coração. A igreja é chamada a semear a palavra fielmente, sabendo que alguns brotarão e darão frutos, enquanto outros permanecerão endurecidos. A realidade de alguns creem e outros não deve nos desencorajar, mas sim nos impulsionar a continuar proclamando a mensagem de salvação com esperança e com amor. Temos que ter perseverança e fortalecimento. Esses são dois pilares essenciais que emergem na narrativa da primeira viagem missionária de Paulo, né? Especialmente no retorno de Paulo e Barnabé às igrejas que haviam estabelecido, né? Tem que ter, então, a perseverança em meio à oposição. Ao longo da viagem, Paulo e Barnabé enfrentaram constante oposição, né? Em Antioquia da Psídia, encontraram forte oposição de judeus que contradiziam e insultavam a sua mensagem. Em Icônio, judeus incrédulos incitaram os gentios contra os apóstolos, causando divisão na cidade. Em Listra, foram inicialmente adotados como deuses, mas logo depois, instigados por judeus, foram apedrejados. E foram até expulsos, né? Foram expulsos de várias cidades por causa da pregação do Evangelho. A partir dessas dificuldades e perseguições, Paulo e Barnabé não desistiram da sua missão. Eles demonstraram uma notável perseverança, continuando a pregar a palavra em outros lugares e, crucialmente, retornando para fortalecer as igrejas que haviam plantado. Sua persistência em face da adversidade é um testemunho de sua fé e compromisso com o chamado de Deus. Após anunciar o Evangelho em Derbe e fazerem muitos discípulos, Lucas relata que Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Está lá em Atos 14, 21. Esse retorno estratégico demonstra a importância que davam ao cuidado e ao crescimento das novas comunidades da fé. O objetivo desse retorno era o fortalecimento dos discípulos, né? Eles fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os para permanecerem na fé e dizendo que por muitas tribulações nos é necessário aceitar, entrar no reino de Deus, Atos 14, 22. Eles preparavam então os novos crentes para as dificuldades que inevitavelmente enfrentariam por causa da sua fé, ensinando que as provações fazem parte do caminho para o reino de Deus, né? Em cada igreja, eles constituíam presbíteros e, tendo orado com jejum, encomendaram-nos ao Senhor em que havia crido. Está em Atos 14, 23. A nomeação de líderes locais era fundamental para garantir a continuidade do ensino, né? A organização e o cuidado pastoral das igrejas após a partida dos apóstolos. Esses presbíteros seriam responsáveis por guiar e nutrir espiritualmente os membros. Ao encomendar os presbíteros ao Senhor, Paulo e Barnabé reconheciam que o verdadeiro crescimento e segurança das igrejas dependiam da graça e do cuidado de Deus. A oração e o jejum acompanhavam essa entrega, buscando a bênção divina sobre a liderança e a comunidade, né? Então, essa perseverança de Paulo e Barnabé foi fundamental para que pudessem retornar e fortalecer as igrejas. Se tivesse desistido diante da oposição, as novas comunidades teriam ficado vulneráveis e sem liderança. Por outro lado, o fortalecimento das igrejas era um investimento no futuro do Evangelho nas regiões visitadas, garantindo que a fé recém-descoberta pudesse resistir e crescer.
Temos lições, né, dessa experiência, né, de Paulo e Barnabé, nos ensina lições valiosas sobre a missão e o discipulado hoje, né? Compartilhar o Evangelho muitas vezes encontra resistência. A perseverança é essencial para continuar proclamando a verdade, mesmo em meio à oposição. Novos crentes precisam de apoio, ensino e liderança para crescerem espiritualmente e permanecerem firmes na fé. O discipulado não termina com a conversão, mas continua com o acompanhamento e o fortalecimento. Estabelecer lideranças locais fortes e comprometidas é crucial para a saúde e a continuidade das igrejas. Tanto na perseverança quanto no fortalecimento, a oração e a confiança no Senhor são indispensáveis, né? Então, resumindo essa porção, a primeira viagem missionária ilustra poderosamente a necessidade de perseverança na proclamação do Evangelho e a importância estratégica do fortalecimento das novas igrejas através do ensino, da liderança e da entrega ao cuidado de Deus. Esses dois elementos caminham juntos na expansão e consolidação do reino de Deus. E concluindo essa lição dessa manhã, desse domingo, né, nós vamos dar um final, né? Então a gente vai ver que essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que foi narrada, né, bem ilustrada nos capítulos 13 e 14, se revela como um marco divisório na história do cristianismo, carregada de lições atemporais e princípios fundamentais para a igreja de todas as épocas. Em primeiro lugar, a viagem demonstra a clara iniciativa divina na expansão do Evangelho. O Espírito Santo, de forma inequívoca, chama e separa Barnabé e Paulo para a obra missionária, evidenciando que a missão não é meramente uma iniciativa humana, mas um mover de Deus. E a obediência da igreja de Antioquia a essa direção divina serve como modelo de como a comunidade da fé deve estar atenta e responsiva à voz do Espírito. Em segundo lugar, a jornada mostra a universalidade da mensagem cristã. A pregação de Paulo e Barnabé ultrapassa as fronteiras do judaísmo, alcançando os gentios em diversas cidades da Ásia Menor. A conversão de pessoas de diferentes origens e culturas aponta para o plano redentor de Deus para toda a humanidade, derrubando barreiras étnicas e sociais. Em terceiro, a narrativa expõe a inevitável dualidade da reação do Evangelho. A mensagem de salvação invariavelmente encontra corações abertos e mentes fechadas, e alguns creem e se alegram, enquanto outros resistem, perseguem e rejeitam. Essa realidade desafia os pregadores e a igreja a perseverarem na proclamação sem se surpreender ou desanimar diante da oposição. Em quarto, a viagem enfatiza a importância da perseverança e do fortalecimento do trabalho missionário. Paulo e Barnabé enfrentaram inúmeras dificuldades, desde a oposição religiosa até a violência física. No entanto, eles persistiram em sua missão e, crucialmente, retornaram às igrejas que haviam estabelecido para fortalecer os novos convertidos, exortando-os a fortalecer a fé, né, e constituir lideranças locais. Isso destaca que a obra missionária não se limita à proclamação inicial, mas também envolve discipulado e cuidado contínuo. Por fim, a primeira viagem missionária lança um legado de coragem, fé e obediência para a igreja. O exemplo de Paulo e Barnabé inspira os cristãos a saírem de suas zonas de conforto, a enfrentar desafios em nome do Evangelho e a investirem no crescimento e na consolidação das comunidades de fé. A narrativa nos lembra que a pregação do reino de Deus muitas vezes ocorre em meio a tribulações, mas que a fidelidade ao chamado divino traz frutos duradouros. Em suma, resumindo tudo, né, Atos 13 e 14 não é apenas um relato histórico, mas um manual prático e inspirador sobre a natureza da missão cristã.
obediência ao Espírito, a universalidade da mensagem, a dualidade das reações, a necessidade de perseverança e fortalecimento e o legado de fé e coragem continuam a ressoar como princípios vitais para a igreja que avança no século XXI. Avança até nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos, ó Pai, de falar sobre a Tua palavra, Senhor, de mencionar o Teu amor, Tua orientação, Teu cuidado conosco, Senhor, e nos garantir, Senhor, que, como a Tua palavra diz, que estaria conosco em todos os momentos até o fim dos tempos. Pai amado, eu entendo, Senhor, que muitas vezes nós temos dificuldades, mas que o Senhor possa nos orientar, nos capacitar, nos dar condições, ó Pai, de fazer aquilo que é o Teu desejo em nossas vidas. Que se cumpra em nós, ó Pai, aqui na terra, a Tua vontade, da mesma maneira que é cumprida no céu, em perfeição. Pai amado, entregamos esse dia nas Tuas mãos, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos, ó Pai, servir da melhor maneira. Perdoa as nossas limitações, as nossas imperfeições e ajuda-nos, Pai, burila, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos ser servos maiores e melhores a cada dia. É o que eu te peço, te agradeço, entregando tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.